Sua mente é uma tempestade de conversas infinitas, não é mesmo? Um turbilhão constante de pensamentos, opiniões e julgamentos. É como um quarto barulhento do qual você não consegue escapar, onde os ecos do ontem colidem com as preocupações do amanhã. Mas e se eu dissesse que essa tempestade não precisa controlá-lo? E se houvesse uma maneira de sair do barulho e encontrar algo verdadeiramente profundo? Existe um silêncio tão quieto que parece tocar a própria essência da vida. Pense nisso. Quantos momentos da sua vida escaparam despercebidos porque sua mente estava em outro lugar? Uma conversa com alguém querido, onde seu foco estava numa tarefa inacabada. Um pôr do sol perdido enquanto você repassava erros do passado. Ou talvez o mais doloroso de tudo, momentos silenciosos de paz que você não conseguiu aproveitar porque estava ocupado se preocupando com um futuro que nem existe ainda. Mas antes de continuarmos, pergunte-se: quando foi a última vez que você realmente sentiu o momento presente? Não pensando sobre ele, não analisando, apenas vivendo. Sem julgamentos, sem comparações, apenas a experiência crua e pura de estar vivo. Para muitos, a resposta é dolorosa. Faz tempo demais. Nos tornamos prisioneiros dos próprios pensamentos, presos numa conversa sem fim que nos rouba o presente. Imagine estar no meio de uma floresta linda. As árvores balançam suavemente no vento. Os pássaros cantam e um riacho sussurra enquanto flui. Mas você não escuta nada disso. Por quê? Porque sua mente está em outro lugar, envolvida numa conversa mental sobre os erros de ontem ou as incertezas de amanhã. Você está cercado de beleza, mas ela se perde no barulho dentro da sua própria cabeça. Isso é o que tantos de nós experimentamos todos os dias. A vida acontecendo ao nosso redor, mas estamos ocupados demais com a conversa constante para perceber. Por que isso acontece? Porque a mente sente necessidade de falar conosco sem parar, como um rádio que não pode ser desligado. É porque sua mente aprendeu a confundir, pensar com viver. Ela acredita que analisando, julgando e planejando está protegendo você, mas na realidade está mantendo você preso. Preso num ciclo de preocupação, arrependimento e distração. Este é o custo de viver com uma mente barulhenta. Você está aqui, mas não verdadeiramente presente. Você está vivo, mas não verdadeiramente vivendo. E sejamos honestos, o barulho é exaustivo, não é? Você já sentiu essa fadiga mental que vem de repassar os mesmos argumentos, as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas repetidamente? Isso drena sua energia, nubla seu foco e, pior de tudo, rouba sua paz. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. O silêncio é o antídoto. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a quietude da mente. É o que permite que você finalmente ouça o mundo ao seu redor. É o que permite que você se ouça. Pense em quanta vida perdemos porque estamos distraídos. Quantos pores do sol passam despercebidos porque nossos olhos estão grudados nas telas. Quantos sorrisos não notamos porque estamos perdidos em pensamentos. Quantos momentos de alegria escapam porque estamos ocupados revivendo o passado ou nos preocupando com o futuro. O silêncio importa porque é a porta de entrada para a presença, e a presença é o único lugar onde a vida realmente acontece. A mente adora viver no tempo, ela adora repassar o passado e antecipar o futuro, mas o momento presente é onde a vida está. Agora mesmo, neste exato momento, é a única realidade que existe. Todo o resto, o passado, o futuro, existe apenas como pensamentos. O barulho na sua cabeça cria um mundo de e se ao menos, puxando você para longe da simplicidade do que é. Mas o silêncio traz você de volta. É como sair de um quarto lotado para o ar livre, onde tudo parece mais claro, mais leve, mais vivo. O silêncio não é apenas sobre paz, é sobre clareza. No silêncio, você finalmente pode ouvir a verdade. Pode ouvir sua intuição,
aquela voz quieta que frequentemente é abafada pelo caos do pensamento excessivo. Você pode sentir a conexão entre você e o mundo ao seu redor. Uma conexão que sempre esteve lá, mas foi mascarada pelo barulho mental. No silêncio, você percebe que não está separado da vida. Você é a vida. As fronteiras que você pensa que existem entre você e o resto do mundo são apenas ilusões criadas por uma mente ocupada. E aqui está a coisa linda. O silêncio não exige perfeição. Não requer que você tenha uma mente completamente vazia. Em vez disso, pede consciência. Pede que você note a conversa sem ser consumido por ela. Que dê um passo atrás e observe seus pensamentos como folhas flutuando num rio, deixando-os vir e ir sem se agarrar a eles. É por isso que o silêncio importa. Não porque elimina o pensamento, mas porque liberta você de ser controlado por ele. O silêncio devolve sua vida. Dá a você a habilidade de estar aqui, agora, no único momento que verdadeiramente existe. Não é apenas sobre aquietar a mente, é sobre despertar para a riqueza do presente. É sobre ouvir o canto de um pássaro, sentir o calor do sol ou notar o ritmo da sua própria respiração e perceber que este momento é suficiente. O silêncio não é uma fuga, é um retorno ao lar, um retorno à beleza da vida como ela é. E uma vez que você prove essa quietude, mesmo por um momento, entenderá seu poder. Você já sentiu o peso de tentar controlar tudo na sua vida? Você planeja, estrategiza, pensa demais, tudo numa tentativa de evitar que as coisas desmoronem. É exaustivo, não é? Essa necessidade constante de dirigir cada detalhe, de garantir que tudo saia exatamente certo. Mas aqui está a verdade que a maioria de nós não quer admitir. O controle é uma ilusão. É uma história reconfortante que contamos para nos sentirmos seguros num mundo imprevisível. E ainda assim, quanto mais nos agarramos a essa ilusão, mais sofremos. Pense nisso. Com que frequência a vida realmente acontece exatamente como você planejou? Uma ligação perdida, um atraso inesperado, uma mudança súbita no comportamento de alguém. Essas pequenas interrupções lembram que, não importa o quanto você planeje ou se preocupe, não pode controlar tudo. E ainda assim continuamos tentando, não é? Nos agarramos firmemente, pensando que se apenas trabalharmos mais ou pensarmos mais rápido, podemos ser mais espertos que o caos. Mas esse esforço tem um custo. Trocamos paz por ansiedade, liberdade por frustração. Quando foi a última vez que você verdadeiramente se soltou? Não de forma descuidada ou imprudente, mas de uma maneira que pareceu libertadora. Onde você parou de tentar forçar resultados e simplesmente permitiu que a vida se desenrolasse. Para muitos de nós, essa ideia parece aterrorizante. Soltar parece desistir, como admitir derrota. Mas não é. Soltar não é o mesmo que perder controle. É perceber que você nunca esteve realmente no controle para começar. É se render ao fluxo da vida em vez de constantemente lutar contra ele. A mente prospera no controle, quer rotular tudo, prever tudo e se agarrar a tudo, mas a vida não funciona assim. A vida é fluida, imprevisível e cheia de surpresas. Quanto mais você tenta agarrá-la, mais ela escapa pelos seus dedos. É como tentar segurar água. Quanto mais você aperta, menos você tem. E ainda assim, quando você abre a mão e permite que a água flua naturalmente, percebe que ela nunca realmente se foi. Está simplesmente se movendo como deveria. Este é o mito do controle. A crença de que, agarrando firmemente, podemos moldar a vida ao nosso gosto. Mas controle não é o mesmo que poder. O verdadeiro poder vem não de forçar a vida à submissão, mas de fluir com ela. Imagine um rio. Você pode lutar contra a correnteza, debatendo-se e lutando contra a sua direção natural, ou pode se render e deixar que ela o carregue. O rio não se importa, continuará fluindo independentemente.
mas a escolha de resistir ou fluir determina se você experimenta a jornada como sofrimento ou paz. E aqui está o segredo. Soltar não significa não fazer nada. Não significa que você para de tomar decisões ou agir. Significa que você para de resistir ao que é. Significa que você aparece completamente para o momento presente sem exigir que ele seja diferente. É sobre confiar no processo da vida, mesmo quando parece incerto. Porque aqui está a ironia. Quanto mais você solta o controle, mais a vida se alinha de maneiras que você não poderia ter planejado. Oportunidades surgem, clareza emerge e a paz se torna seu estado natural. Mas por que isso é tão difícil para nós? É porque a mente equipara a rendição com vulnerabilidade. Pensa que se não se agarrar, perderá tudo. Mas o oposto é verdadeiro. Quando você solta, cria espaço. Espaço para clareza, espaço para a paz, espaço para a vida se mover através de você em vez de ser bloqueada pela sua resistência. Soltar não é sobre perder, é sobre ganhar liberdade do fardo de tentar controlar o incontrolável. Pare um momento e respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões, enchendo seu corpo de vida. Agora, ao exalar, solte todo o resto. Suas preocupações sobre amanhã, os ecos de ontem, até mesmo os pensamentos passando pela sua mente agora. Nesta única respiração não há passado, não há futuro, apenas o momento presente. Isto aqui é vida. E ainda assim, com que frequência perdemos isso? Passamos tanto tempo revivendo o passado ou ensaiando o futuro. Repassamos conversas antigas desejando ter dito algo diferente. Nos preocupamos com coisas que nem aconteceram ainda, construindo cenários elaborados em nossas mentes. Mas aqui está a verdade. O passado se foi, o futuro não chegou. E o único momento que verdadeiramente existe é agora. O momento presente é a chave para tudo. Mas por que é tão difícil ficar aqui? Porque a mente constantemente nos puxa para longe deste momento. É porque a mente prospera no tempo. Adora dissecar o que já aconteceu e prever o que pode vir. Se agarra à ilusão do tempo porque teme a quietude. Quietude significa enfrentar o que é sem distração, e para muitos de nós isso parece desconfortável, parece vulnerável. Mas aqui está o segredo. A quietude não está vazia. Está cheia. Cheia de vida, cheia de presença, cheia de clareza. O momento presente é onde tudo acontece. Imagine segurar um globo de neve. Quando você o balança, os pequenos flocos giram em todas as direções, tornando impossível ver claramente. Isso é o que acontece na sua mente quando você está preso em pensamentos do passado e futuro. Mas quando você coloca o globo de neve no lugar, os flocos começam a se assentar, a água clareia e de repente você pode ver tudo como realmente é. Isso é o que o momento presente oferece. Clareza. Quando você deixa a conversa mental se assentar, começa a ver a vida como ela é, não como sua mente a projeta. E aqui está a coisa. O momento presente não é apenas onde a vida acontece, é onde a paz vive. Pense numa época em que você se sentiu verdadeiramente à vontade. Talvez assistindo as ondas chegarem à praia, ou rindo com um amigo, ou simplesmente sentado quieto na natureza. O que tornou esses momentos tão especiais? Não foram as circunstâncias em si, foi sua presença. Você não estava preso no barulho da sua mente. Estava completamente aqui, completamente vivo. E esse é o poder do momento presente. Ele conecta você à essência da própria vida. Mas sejamos realistas, ficar no presente nem sempre é fácil. A mente é uma contadora de histórias mestra, constantemente puxando você para suas narrativas. Vai lembrar de coisas que você poderia ter feito diferente ou avisar sobre o que pode dar errado. E às vezes é convincente. Mas aqui está a verdade. Essas histórias são apenas isso, histórias. Não são realidade. A única realidade é agora. Quanto mais você pratica voltar a este momento, mais percebe que as histórias perdem seu poder.
São como sombras. Parecem grandes e avassaladoras, mas desaparecem quando você brilha a luz da presença sobre elas. Agora deixe-me perguntar: como o momento presente se sente? Não o que você acha que deveria sentir, mas como realmente se sente. Feche os olhos por um momento e apenas seja. Note sua respiração fluindo para dentro e para fora. Sinta as sensações no seu corpo, o calor, o peso, o formigamento. Escute os sons ao seu redor, não rotulando ou analisando, mas simplesmente ouvindo. Este é o momento presente. Não é algo que você precisa procurar. Já está aqui, esperando você notar. E a beleza do momento presente é esta: é suficiente. Não pede que você esteja em outro lugar, faça outra coisa ou seja outra pessoa. No momento presente não há pressão para alcançar. Não há necessidade de consertar ou mudar nada. É um espaço onde você pode simplesmente ser. E nesse ser, você encontra liberdade. Encontra que as preocupações às quais se agarrou tão firmemente, na verdade, não importam. Encontra que a paz que tem procurado esteve aqui o tempo todo. O momento presente não é um destino. Não é algo que você alcançará depois de riscar uma lista de tarefas ou resolver todos os seus problemas. Está aqui agora mesmo. E quanto mais você pratica retornar a ele, mais perceberá seu poder. Começará a notar os pequenos detalhes lindos da vida. A maneira como a luz solar dança numa parede, o som de risada à distância, o ritmo do seu próprio coração. Essas são as coisas que tornam a vida rica e plena, e todas estão acontecendo agora. Agora vamos mudar de direção. Falamos sobre por que o silêncio importa, a ilusão do controle e o poder do momento presente. Mas como você realmente aquieta sua mente? Como encontra esse silêncio interior num mundo que constantemente puxa sua atenção em 100 direções diferentes? A verdade é que alcançar o silêncio interior não significa parar seus pensamentos completamente. Significa aprender a observá-los sem ser consumido por eles. É sobre criar espaço. Um espaço calmo e quieto onde você pode simplesmente ser. Hoje vou guiá-lo através de 3 técnicas práticas para ajudá-lo a fazer exatamente isso. A primeira técnica é enganosamente simples: escutar. Não com o objetivo de analisar ou rotular, mas apenas para ouvir o mundo como ele é. Comece sentando numa posição confortável em algum lugar onde não será perturbado. Feche os olhos e deixe sua audição se expandir. O que você nota? Talvez seja o zumbido fraco de um eletrodoméstico, o farfalhar de folhas ou o som distante do trânsito. Seja o que for, não julgue, não nomeie. Apenas deixe que lave sobre você como ondas batendo contra a praia. Aqui está a chave. Trate cada som como parte de uma sinfonia. O mundo ao seu redor está sempre vivo com sua própria música. Quando você para de tentar controlar o que ouve e simplesmente permite, algo mágico acontece. Você começa a perceber que cada som, não importa quão mundano ou inesperado, é parte do momento presente. E nessa percepção, a mente começa a se assentar. É como sintonizar uma estação de rádio onde a estática desaparece, deixando apenas clareza. Se sua mente começar a vagar e vai, gentilmente a guie de volta aos sons. Você não precisa forçar nada. O objetivo não é perfeição, é consciência. Cada vez que você retorna ao escutar, está fortalecendo sua habilidade de estar presente. Com o tempo, essa prática se torna segunda natureza, uma maneira de se centrar sempre que a vida parecer avassaladora. A segunda técnica é uma das ferramentas mais poderosas para encontrar silêncio interior: usar sua respiração. Sua respiração está sempre com você, sempre presente e sempre disponível como ponto de foco. Comece sentando confortavelmente e direcionando sua atenção para sua respiração. Não tente mudá-la, apenas anote. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, enchendo seus pulmões e saindo novamente.
Note o ritmo natural, a subida e descida do seu peito, a pausa sutil entre cada inspiração e expiração. Enquanto faz isso, pode descobrir que sua mente vaga. Pensamentos surgirão. Planos, preocupações, memórias. Isso é normal. Não lute contra eles e não se julgue por tê-los. Em vez disso, gentilmente redirecione seu foco de volta à sua respiração. Imagine seus pensamentos como nuvens passando pelo céu. Você não precisa persegui-las ou empurrá-las para longe. Apenas deixe que venham e vão enquanto sua respiração permanece constante e estável. Agora leve um passo adiante. Comece a notar como sua respiração reflete seu estado mental. Está superficial e rápida, ou profunda e constante. Sem forçar, tente desacelerar sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure por um momento. Então expire lentamente pela boca, contando até 6. Sinta seu corpo relaxar a cada expiração. Essa prática simples não apenas acalma seu sistema nervoso, mas também o ancora firmemente no momento presente, onde o silêncio naturalmente surge. A terceira técnica é um pouco diferente. É sobre trazer consciência aos seus pensamentos sem ser levado por eles. Isso se chama rotulação de pensamentos e funciona assim. Enquanto você senta quieto, comece a observar seus pensamentos conforme surgem. Em vez de se envolver com eles, os rotule. Por exemplo, se você se pega se preocupando com algo, simplesmente diga para si mesmo: preocupação. Se está repassando uma memória, rotule como memória. Se está planejando algo, chame de planejamento. Ao rotular seus pensamentos, você cria um pouco de distância entre você e o pensamento. Lembra a si mesmo que você não é seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Esse ato simples de rotular muda sua perspectiva. Permite que você dê um passo atrás e veja o fluxo da sua mente sem ser arrastado por ele. Com o tempo, você notará que seus pensamentos perdem o controle. Tornam-se como nuvens passageiras, sempre lá, mas não mais controlando seu clima interior. Agora você pode estar se perguntando: como essas técnicas se encaixam na vida diária? A beleza delas é que não requerem horas de esforço. Você pode praticar escutar enquanto senta num parque ou mesmo durante seu trajeto matinal. Pode focar na sua respiração enquanto espera numa fila ou durante um momento estressante no trabalho. E pode rotular seus pensamentos sempre que se sentir sobrecarregado, transformando caos em clareza em apenas alguns momentos. A chave é consistência. Comece pequeno. Comprometa-se com 5 minutos por dia de uma dessas práticas. Talvez seja escutar um dia, focar na respiração no próximo e rotular pensamentos no dia seguinte. Com o tempo, descobrirá que essas técnicas naturalmente se misturam à sua vida. Tornam-se ferramentas nas quais pode confiar, não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Conforme pratica, algo mais profundo começa a acontecer. Essas técnicas não apenas aquietam sua mente, elas mudam seu relacionamento com ela. Você começa a ver seus pensamentos não como fatos, mas como fenômenos passageiros. Começa a sentir a quietude sob o barulho, o silêncio que sempre esteve lá, esperando por você. Este é o silêncio da presença, o silêncio de simplesmente ser. Não é algo que você cria, é algo que descobre. Como limpar nuvens para revelar o céu azul que estava lá o tempo todo. O silêncio interior não é sobre escapar do mundo, é sobre encontrá-lo completamente com clareza e paz. É sobre ouvir a música sutil da vida, sentir o ritmo da sua respiração e observar seus pensamentos sem julgamento. Essas práticas não são apenas técnicas, são portas de entrada, portas para uma mente mais quieta, um coração mais pleno e uma vida vivida em harmonia com o momento presente. Vamos dar um passo atrás e olhar o quadro maior. Tudo sobre o que falamos: silêncio interior, o momento presente, a ilusão do controle.
nos leva a uma percepção profunda. A maneira como você vê o mundo determina como o experimenta. Sua perspectiva não é apenas uma lente, é a fundação da sua realidade. E quando você muda essa perspectiva, tudo muda. O barulho desaparece, o caos se assenta e você começa a ver a vida pelo que ela realmente é, uma dança harmoniosa do ser se desenrolando momento a momento. Pense no oceano por um momento. As ondas sobem e descem, batem contra a praia e recuam de volta às profundezas. Cada onda parece separada, distinta, mas é realmente? Ou é simplesmente parte do oceano temporariamente tomando forma antes de se fundir de volta ao todo? O mesmo é verdade sobre você. Você não é uma onda separada. Você é o próprio oceano expresso numa forma única e passageira. E quando você vê isso, quando verdadeiramente sente isso, a ilusão da separação se dissolve. Você percebe que está conectado a tudo. Essa mudança de perspectiva não é apenas uma ideia abstrata, é uma experiência vivida e muda tudo. De repente, as lutas e conflitos que uma vez pareceram tão pessoais começam a parecer padrões climáticos passageiros. A raiva, o medo, a frustração não são mais coisas que você tem que lutar ou consertar. São simplesmente parte do fluxo, como uma tempestade passando pelo céu. E assim como o céu permanece inalterado, não importa quão feroz a tempestade, a parte mais profunda de você permanece intocada pelo barulho da mente. Mas vamos tornar isso prático. Como você muda sua perspectiva? Como vai de se sentir como uma onda separada para reconhecer que é o oceano inteiro? Começa com consciência. Comece notando com que frequência você se identifica com seus pensamentos e emoções. Quando sente raiva, por exemplo, pode dizer: estou com raiva. Mas isso é verdade? Você é raiva ou está simplesmente experimentando raiva? Há uma diferença sutil, mas poderosa. Quando percebe que seus pensamentos e emoções não são você, mas coisas que acontecem dentro de você, cria espaço, e nesse espaço encontra liberdade. Vamos tentar algo. Feche os olhos por um momento e imagine-se parado à beira de um rio. Observe enquanto a água flui passando por você. Algumas partes do rio são calmas e claras, enquanto outras estão correndo e turbulentas. Agora imagine que seus pensamentos e emoções são como a água no rio. Em vez de pular e ser arrastado, você está parado na margem observando tudo fluir. Você não precisa controlar o rio. Não precisa pará-lo. Apenas precisa vê-lo pelo que é. Um fluxo contínuo que não o define. Este é o poder da perspectiva. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando você para de se identificar com o rio de pensamentos e emoções, começa a ver a paisagem maior. Nota as árvores, as montanhas, o céu, toda a beleza que estava lá o tempo todo, mas escondida pela sua fixação na água. Isso é o que acontece quando você muda sua perspectiva na vida. Para de ser consumido pelos detalhes e começa a ver o todo. Percebe que as lutas e triunfos, as alegrias e tristezas são todas parte de uma harmonia maior. Essa nova perspectiva também muda como você se vê em relação aos outros. Em vez de ver pessoas como separadas de você, começa a vê-las como reflexos de si mesmo. Suas alegrias são suas alegrias. Suas lutas são suas lutas. Esse senso de conexão dissolve barreiras e cria compaixão. Quando verdadeiramente entende que somos todos parte do mesmo oceano, torna-se impossível se sentir sozinho ou isolado. Você reconhece que cada onda, não importa quão pequena ou grande, contribui para a beleza do todo. Mas vamos levar ainda mais fundo. Essa mudança de perspectiva não é apenas sobre conexão, é sobre libertação. Quando se vê como parte do todo maior, para de precisar que a vida seja de certa maneira. Para de exigir que as coisas sigam seus planos ou expectativas. Começa a confiar no fluxo, sabendo que a mesma força que move as estrelas no céu
é a força que move você. Essa confiança traz um senso incomparável de paz. Você não sente mais necessidade de resistir ou controlar a vida. Simplesmente permite que se desenrole. E nesse desenrolar, descobre uma verdade que tem esperado por você o tempo todo. A vida não é um problema para resolver ou uma batalha para vencer. É um milagre para experimentar. Cada momento, não importa quão ordinário, torna-se extraordinário quando visto através dessa lente. Uma respiração, um sorriso, o som da chuva. Essas coisas simples tornam-se sagradas. Lembram que a essência da vida não é encontrada em grandes conquistas ou planos futuros. É encontrada na consciência quieta e presente de ser. Então, conforme chegamos ao fim desta jornada, convido você a levar essa mudança de perspectiva consigo. Deixe que molde a maneira como vê o mundo e a si mesmo. Deixe que lembre que você não está separado da vida. Você é a vida. E em cada respiração, cada momento, há uma beleza e harmonia que sempre estiveram lá, esperando você notar. Você não precisa procurar por isso. Não precisa lutar por isso. Simplesmente precisa ver. Porque a paz, a conexão, a liberdade que tem procurado estiveram aqui o tempo todo.